Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês nessa noite. Aproveitando que os senhores estão de pé, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. A verdade não é nada de novo, mas é sempre de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos revela. Muito do que vimos, muito do que ouvimos aqui nessa noite nos encanta, nos apaixona e nos faz ver que Deus, no seu infinito amor e no seu grandioso plano de salvação da humanidade, ainda continua agindo pelo seu Espírito Santo. E nós somos uma ferramenta importante, cada um de nós que aqui estamos, somos uma ferramenta importante nas mãos de Deus para fazer alguma coisa, né? E eu não poderia deixar de, antes de começar a fazer a leitura, agradecer o meu pastor Ismael pela confiança de estar aqui, a pastora Vera, e a todos os irmãos que estão aí na intercessão para que Deus possa me dar graça, porque eu sempre digo, todas as vezes que eu venho, não todos os lugares é assim, mas principalmente aqui na sede, dá uma tremidinha na perna, né? Não é fácil diante dessa gurizada que estuda aí dia e noite, e também diante do nosso pastor, que tem uma grande sabedoria, mas nós vamos tentar passar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para essa noite. Então eu convido a ler junto comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o verso, eu vou fazer um salto um pouco mais para frente, para pontuar aqui alguns versículos e depois nós vamos discorrer. Capítulo 16 e o versículo 9. Capítulo 16 e o versículo de número 9. Eu vou tentar falar bem calmo, bem tranquilo, né? Até porque a gente está aí uns 20 dias aí com uma tosse alérgica, né? Achando que era uma tosse de gripe, que estava recolhida, e todas as vezes que tentava falar, quinta-feira passada na pregação, por alguns minutos eu tive que tirar o microfone e esperar passar a crise de tosse. Ontem no culto de Santa Ceia, também falei bem calmo, bem tranquilo, porque se tentar agitar um pouco a voz, a garganta irrita, e ontem alguns irmãos olharam e disseram assim: pastor, toma isso, pastor, toma aquilo, pastor, tem esse negócio aqui, se eu for tomar tudo, né, que os irmãos, a gente vai ficar dopado. Mas teve uma indicação que foi muito boa, e hoje eu já tomei, não é uma gripe recolhida, é uma tosse alérgica, e já fez muito bem, 3 doses que foi tomada já me ajudou bastante, né? Então já estou um pouco com a garganta aliviada. Quantos acharam? Diga: eu achei. Amém. Diz assim o texto sagrado: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo a caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação,
são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Amém? Até aqui. Pode sentar, por bondade. Glória a Deus. Estava meditando sobre a escrita do evangelista Lucas, que ao investigar sobre a pessoa de Jesus Cristo, no livro de Lucas, ele não se contentou somente em relatar os feitos de Jesus, desde o seu início até a sua consumação, e do seu propósito de continuidade. Ele vai também em Atos dos Apóstolos, escreve a história da igreja, para falar e relatar aquilo que o Senhor estava fazendo, após a partida de Jesus, a uma igreja que estava em total submissão e obediência à ordem de Jesus para ir, para fazer discípulos, para alcançar pessoas. E nós, observando os anos que se passavam, na escrita de 65, 66, é mais ou menos a datação disso aqui, a gente percebe que os que davam sequência e continuidade dessa ordenança do Senhor Jesus para a salvação dos perdidos, e o incrível, por mais que pareça que perdidos dentro da religiosidade, né? A maioria dos que se convertiam ali, dos que precisavam entender e compreender o que o Senhor queria fazer, não eram pessoas leigas no que tange ao propósito de Deus. Eles até tinham o decálogo, eles até tinham o mandamento, eles até tinham a lei, mas interpretavam de acordo com o seu parecer, de acordo com a sua visão pitoresca, vamos dizer assim. E por muitas vezes atropelavam a vontade do Senhor, por muitas vezes atropelavam o desejo que o Senhor tinha em relação da salvação de todos. E quando nós vemos, irmãos, um povo que se coloca à disposição do Senhor, a gente vai já ali no capítulo de número 1 em diante, no capítulo de número 2, aquela igreja que está agora sem Jesus em pessoa na terra, mas sob total influência do Espírito Santo. Como é diferente a vida de uma pessoa que ela conhece a Jesus, e depois de conhecer Jesus, ela coloca a sua vida em total submissão à influência do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui esse texto, quando eu comecei a ler o versículo de número 9, eu fiz questão aqui de ir pausando em cima disso aqui, porque o ato de observar a fala desse homem, ou deste enviado, ou deste anjo de Deus, ou o Senhor, que chamava Paulo e Silas e os demais para passar para o outro lado, ele entendeu que era um chamado do Senhor, porque haviam pessoas que precisavam, não que ele não estivesse já fazendo, não que ele já não estivesse exercendo, mas o ato de estar em submissão à voz do Senhor, ou o chamado do Senhor, fez com que coisas novas, coisas diferentes, e com que o poder desse Espírito Santo se manifestasse de forma visível, de forma clara. Eu preciso dizer aos senhores, este homem aqui, que estava aqui sendo conduzido, assim como toda a igreja, que estava ali formando missionários e desenvolvendo eles e preparando eles para ser enviado ao campo missionário, não era uma coisa aleatória, não era uma coisa, sabe, ao acaso. Vem você, Paulo, você é influente. Não, havia toda uma preparação, havia toda uma organização. Não era uma coisa atropelada, não era algo, sabe, você vai, não.
Quando o Senhor alcançou Paulo no caminho de Damasco, esse homem era inteligentíssimo, ele tinha uma formação acadêmica extraordinária, um homem que falava 6 idiomas fluentes, mas o que eu sei muitas vezes não significa nada em relação àquilo que o Senhor quer forjar em mim, para me preparar para o que Ele quer realizar através de mim. E às vezes, meus irmãos, o estar em submissão ao Espírito Santo é se submeter à liderança local, é você estar debaixo da visão que Deus deu ao pastoreio local, ou aqueles que presidem sobre nós, porque eles têm algo de Deus em seu coração para aquele momento, para aquele tempo, para aquela hora. E pasmem os senhores, depois da conversão de Paulo, ele não saiu imediatamente fazer a obra missionária. De acordo com a história, nós encontramos Paulo recluso por 14 anos e meio sendo forjado pela liderança local. E eles tentavam colocar na cabeça de Paulo o que eles tinham em mente. É bem verdade que existem revelações que talvez não vai passar pela mente da liderança local. Existem coisas que são pessoais, que Deus coloca em você, é só para você. Mas debaixo de uma submissão ele foi preparado, ele foi forjado, e quando o Senhor disse, acabou, agora é a hora, seja enviado, vai. De acordo com a liderança local, ele tinha recebido toda a instrução possível para exercer, para manifestar aquilo que ele tinha aprendido. E o interessante é do capítulo 17, o capítulo adjacente, o capítulo seguinte, é nós observarmos quando Paulo para conversar, ele acha uma sinagoga, depois de toda essa agitação, sabe, do começo de passar ao outro lado e obedecer esse chamado, o que ele discorria, sabe, ele encontrava ali pessoas de diversas nacionalidades, pessoas que se encontravam ali naquela região, dominadas pelo conhecimento da Grécia, que era a nação importante, que dominava a língua naquela época, que, sabe, era a mais influente naquele momento. Paulo não entrava em debate de coisas alheias. Paulo tinha sido tão bem preparado para explicar para tudo e todos que a importância do que ele fazia, segundo o texto de Atos 17, é que o que ele ensinava não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas era demonstração de espírito e poder. Não interprete mal, eu não estou dizendo que Paulo era uma pessoa que, focava em dons ou focava em alguma coisa paralela, não. O poder que ele anunciava era o poder da palavra manifestada no Antigo Testamento, preparatória, porque o povo-alvo dele, aonde ele chegava, era geralmente judeus. Mesmo em nacionalidades estranhas, ele procurava um povo que já tinha mais ou menos o conhecimento, a mesma mentalidade, e ele usava aquele povo que ali estava, judeus dispersos da grande perseguição, e ele então começava a falar da lei. Depois de falar da lei, ele dizia que a lei apontava para algo maior, e depois de apontar para algo maior, mostrava o poder de Deus pela palavra manifestado, Cristo Jesus encarnado, andando entre os homens, que veio, pagou o preço, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Entendeu? O foco era Cristo, o embate era Cristo, ele focava em falar de Cristo, até porque, como eu fugi um pouco daquilo que falava no início, a igreja em submissão, o Senhor disse, vocês vão a Jerusalém, e vocês vão se reunir lá, em determinado local, no cenáculo, para orar, e vocês não sairão dali. O pastor falou aqui esses dias, trabalhando sobre o Espírito Santo, dizendo que muitos deles já estavam querendo desistir, mas alguns aguentaram até o final, e de repente o Espírito Santo desceu sobre eles,
Jesus já habitava, o Espírito Santo já habitava, mas eles não tinham essa mentalidade e a disposição de estar ali, esperando o que o Senhor vai fazer, a revelação que Ele dará pela sua palavra, é de suma importância, porque de repente, o que Deus já tinha pensado na sua mente em relação à continuidade da igreja começa a acontecer, começa a despontar de uma maneira gloriosa, e eles começam então a falar em línguas diferentes, em línguas estranhas, aqui em específico a glossolalia, pessoas de vários lugares estavam ali presentes, mas não entendiam o que eles falavam, mas diz as Escrituras Sagradas, que para a expansão do Evangelho, quem estava do lado de fora entendia na sua própria língua natal. Pode compreender o agir de Deus? Quem pode entender a forma de Deus trabalhar? Então, o primeiro ponto aqui é estar em submissão, é estar em obediência à liderança local, porque Deus jamais fará alguma coisa atropelando a liderança local, Ele sempre vai passar pelo cabeça. Esses dias, uma irmã missionária chegou para mim e falou assim, Deus falou para mim, Deus disse para mim, pastor, que eu vou assumir o trabalho do círculo de oração dessa igreja. Eu disse para ela, engraçado, Deus falou com você, mas não falou comigo. Tem alguma coisa em desacordo. Eu estou em oração, acredito que estou debaixo da ordem do Espírito Santo e de uma liderança local, e Ele não falou com o meu pastor e não falou comigo. Então você vai ter que dobrar a sua oração, pois se Deus falou com você, Ele vai ter que falar comigo também. Quem entendeu, diga amém. Deus não é desordeiro. Não é. E quando Ele prepara, Ele envia, Ele já tem tudo programado na sua consciência, porque o que está em jogo não é Paulo, o que está em jogo não é Silas, o que está em jogo não é o concílio, o que está em jogo não é a igreja de Jerusalém, o que está em jogo é a alma de perdidos, pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que, ouvindo o chamado, eles passam a Macedônia. E aqui outra coisa que eu preciso pontuar aos senhores nessa noite. Se tem uma coisa que a obra missionária não é monótona. Não é monótona e também não é rotineira. A obra de Deus é cheia de altos e baixos e de muito trabalho. Então, quem deseja estar à disposição da obra missionária, para exercer, para obedecer o chamado, esteja preparado, porque você não ficará parado um minuto sequer. Deus vai usar você o tempo inteiro. Eu falei esses dias para um jovem, ele disse assim, pastor, eu quero ser missionário. Eu disse, mas eu não vejo você fazer nada que diga que você é um missionário. Não vejo você entregar um folheto, eu não vejo você, não, nada, não esboça nada. Mas é um desejo que brotou no meu coração. Bom, esse desejo precisa estar pautado da prova, daquilo que você quer exercer. Deus nunca chama alguém para exercer alguma coisa que ele já não esteja executando, que ele já não esteja dando prova de que é aquilo que ele quer fazer. Então Deus não chama ninguém para uma vida monótona na obra missionária. E quando eu falo, eu não estou falando só para esses garotos, esses moços, essas moças que estão aqui em tempo integral, preparando as suas vidas para ir ao campo, para a interpretação. Eles enfrentarão muitas coisas lá na frente, por isso esse tempo de estar aqui sendo preparados, forjados, psicologicamente, fisicamente, materialmente, espiritualmente, porque só Deus sabe, assim como para Paulo, só Deus sabia, nos 17 anos e meio de preparo, o que ele encontraria quando fosse enviado. Você está entendendo? Nós queremos ir, certo? Nós queremos fazer, certo? Mas estamos dispostos a aceitar o forjar, a preparação de Deus? Porque quando você entra para ganhar pessoas para Jesus e levar a Cristo para povos e nações, você precisa entender que você está mexendo com coisas espirituais, com coisas eternas.
E quando você entra para essa batalha, é fato que eu, pela minha força, não consigo vencer o mundo espiritual, mas se eu estiver em obediência a Deus, em obediência ao Espírito Santo, se eu estiver em obediência à liderança local, eu não estarei só. Primeiro, que a liderança estará comigo, me dando suporte e apoio. Segundo, que o Espírito Santo vai orientar a minha mente para as decisões a serem tomadas, e muitas vezes as decisões a serem tomadas não sejam as mais importantes para mim, mas sejam as decisões para o Espírito Santo, porque o que Ele vai fazer talvez não seja benefício para a minha carne, mas será benefício para o Espírito Santo e para aqueles que serão alcançados. Talvez doerá mais em mim do que nas pessoas que estão em minha volta, mas a marca que isto causará, trará um impacto salvador maravilhoso. Aleluia. Quando ele chega naquela localidade, ele vai procurar um local de encontro, aonde se reuniam pessoas para orar. Então, o primeiro ponto, o que observa é que Paulo, ele não iniciava uma conversa, ou ele não iniciava um trabalho, ou uma implantação de alguma coisa, ou que fosse um evangelismo local, sem orar. Ele orava. Então aqui fica uma marca de uma igreja poderosa, de uma igreja dominada pelo Espírito Santo. Ela não vive sem orar, ela gosta de, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer trabalho, qualquer movimento, parar para orar. Quantos ainda têm o hábito da oração? Orar é bom demais. É bom demais. Glória a Deus. Eu não me lembro qual foi a figura, me foge a memória agora qual foi a figura que emplacou, que falou essa frase, mas ele disse que antes de pregar uma mensagem de 5 minutos, ele orava 5 horas, não é? Paulo disse assim: gente, eu tenho uma preparação extraordinária, de 10.000 palavras da minha própria pessoa, mas a que mais vai impactar é as 5 do Espírito, que transformará as pessoas que serão alvos dela. E agora Paulo vai à oração na beira do rio. Imagino eu, a oração, talvez não de olhos fechados, mas de um fechado e outro aberto, observando o que estava acontecendo em sua volta. E ele percebeu algumas mulheres que ali estavam reunidas, e ele começa a discutir com elas sobre Jesus, sobre a palavra. E elas se convertem ao cristianismo. E não sabia Paulo que aquelas mulheres seriam mulheres estratégicas para o sustento e para o pontapé inicial da implantação da igreja naquele local. Por isso eu digo, outra coisa que precisamos perceber: nós não podemos ir para a obra missionária com ideologias. Nós não podemos ir para a obra missionária com discriminação racial, social ou qualquer tipo de coisa dessa maneira. Todos os que vierem, todos que se apresentarem diante de você, você precisa olhar como uma ferramenta importante que Deus colocou na sua frente. Primeiro para salvá-la, depois para serem úteis, para serem usadas por Deus para impulsionar a obra naquele local. Amém? Quando eu cheguei numa cidade, um dia, primeira vez, que eu cheguei numa cidade do interior para pastorear, eu parei na entrada da cidade e, aprendendo sobre missiologia, pouquinhas coisas que a gente aprendeu, eu parei na entrada da cidade, levantei as minhas mãos em direção àquela cidade, pois eu estava iniciando o trabalho naquele local, e eu disse assim: Senhor, me dá uma pessoa, por favor, uma pessoa, no começo desse trabalho, com um grande testemunho, que possa impactar a família dele e os demais que estão em sua volta, que essa pessoa tenha um poder de influência, que facilite a minha entrada nessa cidade. E quando eu cheguei no culto, na igreja pela primeira vez, eu não tenho o hábito de trabalhar com profecias e cura divina assim, usando o microfone, mas naquele culto, na hora que eu orei na entrada da cidade, eu senti a presença do Espírito Santo, e quando eu estava ministrando a palavra, a mesma alegria, a mesma presença que eu senti na entrada da cidade, eu senti no altar quando o Senhor se manifestou para mim, e me direcionou a uma pessoa que estava naquele culto, que eu não conhecia.
nunca tinha visto. E eu chamei ele e fui em direção a ele, tirei o microfone e disse assim: eu não conheço o senhor, eu não sei quem o senhor é, mas o senhor fala para mim que você está à beira da morte. Você está com um coração quase parando, e você já foi ao médico, mas você não falou para sua esposa para não preocupá-la, para os seus filhos, mas você vai ter que passar por uma cirurgia. Aquele homem se jogou no chão e começou a gritar dentro da igreja, e a esposa saiu de lá, veio e abraçou ele, e já veio também os filhos, e era tudo de uma família católica que estava naquele culto. Gente, vocês não entendem o que o senhor fez. Aquele homem me convidou para ir na casa dele sem me conhecer. Eu entrei com o discipulado, e no quarto discipulado, aquele homem aceitou Jesus. Hoje, ele é um dos vereadores mais influentes daquela cidade. Quando ele pega a tribuna para falar, ele cita o testemunho daquilo que o senhor fez através de mim, na entrada daquela cidade. Então eu digo a vocês, vale a pena estar em submissão ao Espírito Santo. Ele vai ver coisas que eu não vejo. Ele vai fazer coisas que eu não tenho poder de fazer por mim mesmo. Aleluia. E o Senhor salvou. O Senhor salvou essa família. E dizem alguns historiadores que, por influência dela, Deus levantou um jovem missionário, presbítero naquela localidade. E a Bíblia vai dizer que, após isto aqui acontecer, Paulo saindo no dia seguinte para a evangelização, para o andar nas ruas e falar do Senhor, ele encontrou uma moça que ela tinha o espírito de adivinhação. E até então, natural. A gente consegue aceitar, a gente não vai repudiar, até porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, a gente não pode impor as coisas às pessoas. E ele passou por ela por várias vezes. Só que no ato de passar por ela várias vezes, o texto sagrado vai dizer que essa moça olhava para Paulo e Silas e ela gritava dizendo: esses dois homens são dois santos homens de Deus. Todas as vezes que Paulo passava, se ele passasse 10 vezes ela diria: esses dois homens são dois santos homens de Deus. Aí eu digo aos senhores, qual o problema? Essa moça adivinhava alguma coisa que não fosse normal? Ela estava falando algo que não fosse verdade? Não, ela estava falando algo que era verdadeiro, mas a grande questão não é o que ela falava, é quem falava e o porquê ele falava. E quando a gente vai fazer a obra de Deus, nós vamos ter problemas, nós vamos nos deparar com espíritos maus, e nós precisamos estar munidos da capacitação, dos dons do Espírito Santo, para discernir quem é que fala, e como ordenar sobre eles, para não sermos influenciados pelo espírito do mal. Na verdade, o que aquela moça estava querendo, era voltar a atenção para Paulo, e Paulo não queria atenção para ele, Paulo queria atenção para Jesus. O que ele pregava não era o seu nome, o que ele pregava era o nome de Cristo, e ele entendendo que aquilo talvez pudesse massagear o seu ego, ou causar uma espécie de olhar diferente em relação a Paulo e Silas, ele aponta o dedo para a moça e diz: eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo crucificado. Perdeu de dar glória. Eu te repreendo. Irmão, eu sempre digo, a responsabilidade nossa é falar de Jesus, o resto é com Ele. As pessoas perderam a coragem de chegar para um canceroso e dizer para ele: olha, só o que você precisa fazer é crer em Jesus, você só vai lá na igreja, Deus vai usar alguém, nós vamos orar, o Senhor vai fazer. Não, parece que as pessoas estão achando que é elas que vão fazer, é sua capacidade, é seu poder. Não é, nunca foi e nunca será. Na verdade, o Espírito Santo nos dá coragem para dizer àquela pessoa: o Senhor vai te curar desse câncer, o Senhor vai te curar dessa AIDS. Um dia o meu primo chegou para mim, desviado da igreja, nós dois crescemos juntos. Quer dizer, crescemos juntos não, ele cresceu e eu fiquei, né? Mas
amadurecemos em idade. E ele se desviou e se envolveu numa confusão, fugiu para outra cidade, depois voltou. E de noite eu estava orando, e o Senhor falou comigo. É como se eu tivesse visto, eu não sei dizer a vocês, as coisas de Deus é maravilhosa demais, mas eu fechei os meus olhos e é como se eu visse o meu primo vindo me visitar. Parecia que eu escutava o bater da porta e a voz dele chamando, Odair. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, meu primo vai vir me visitar. Meu primo vai vir me visitar. Mas por que que o Senhor me mostrou o Senhor me deu essa visão e falou desse jeito comigo? E eu dobrei meu joelho e comecei a orar, fiquei incomodado. Eu digo, alguma coisa o Senhor quer fazer. O que é que o Senhor quer fazer? E aquilo me tirou a paz. E eu comecei, não parei de orar, virei a madrugada orando, dizendo, o que é que o Senhor quer fazer com meu primo? O que é que está acontecendo com meu primo? Quando de repente, no outro dia, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, quem bate na porta? Meu primo. Chega com os brincão na orelha, aqueles calção, na época aqueles calção de pegar porco, bem largo assim, né? A moda era andar assim, né? Aí ele chegou, cheirando cigarro, os bolsos cheios de maconha, e eu digo, meu Deus, como uma pessoa se desfigura sem Jesus? Como uma pessoa se transforma sem Cristo? Criado na igreja. Eu digo, mas se Deus trouxe ele, é porque o Senhor quer fazer algo. E eu sentei com ele, e ele fez um bocado de deboche sobre a igreja, sobre o seu pai, que era pastor e tal, e brincou bastante, e eu ali quieto, só observando, esperando o momento certo de ser um canal de bênção para a transformação dele. Ele veio armado para me tirar da igreja, da presença do Senhor, mas eu estava armado com o Espírito Santo. E de repente a minha mente se abriu e o Senhor falou comigo assim, AIDS, AIDS. E aquilo começou a me incomodar, AIDS, 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 AIDS. Eu olhei para ele e eu falei, Ezequiel, você está com AIDS. Aquele menino botou num choredo, como diz o pessoal lá do sul, choredo. E ele botou num berreiro na minha frente, e ele falou, quem foi que te falou que eu estou com AIDS? Eu não contei para ninguém. Eu disse, quem contou para mim foi quem falou comigo ontem à noite, dizendo que você ia bater na minha porta. Você não serve para o mundo, você só serve para Jesus. Se derrama aos pés do Senhor, se humilha. Ele começou a tirar maconha, cocaína, tirou cigarro, jogou, largou o brinco, irmão. No outro dia, ele estava na igreja, chorando, ouvindo a palavra de Deus. Ele, irmãos, foi um dos jovens naquela época, que foi considerado digno de cuidar de uma igreja junto comigo, com 16 anos cuidando de igreja, minha primeira igreja, a dele com 16, ele com 17, o Senhor transformou ele, naquele dia, num momento comum dentro de casa, que eu poderia considerar uma coisa normal, comum. Quem serve a Jesus nunca mais será comum seus momentos, sempre serão momentos de transformação. Você está entendendo? Aleluia. Quando de repente, pelo poder do Espírito, ele expulsa no nome de Jesus. Não confunda. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu te repreendo pelo sangue de Jesus. Não. O sangue de Jesus perdoa pecado, purifica o indivíduo. O que repreende demônios e cura enfermos é no nome de Jesus. A senha miraculosa e poderosa, o que liberta o oprimido é a palavra, o nome, Jesus. Então use, abuse da autoridade, mas sempre na intenção de devotar glória para Ele, porque quando você devota glória para Ele, o benefício é nosso, a alegria é nossa, porque Ele aumenta a nossa fé. Aleluia. A moça perdeu o poder de adivinhação na hora. Na hora. Só que os homens que ouviram e viram aquilo, que dominavam sobre aquela moça, ficaram revoltados. E eles foram nas autoridades daquele local. E disseram, olha, tem 2 homens aqui que pregam costumes, regras, que não é lícito a nós, cidadãos romanos, viver. Nós não aceitamos, eles são desordeiros. Tomem uma atitude, porque eles estão bagunçando a nossa cidade. Eu pago imposto,
E o que eu ganhava em cima dessa moça, eu pagava o meu imposto. E agora, como é que fica? Foi-se o meu lucro? Vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando o Senhor liberta uma pessoa, quando o Senhor transforma uma pessoa, é coisa extraordinária. Os senhores daquela cidade dominavam sobre aquela moça. Quando o Senhor usou Paulo para repreender o espírito que estava sobre ela, o Senhor não só libertou ela das possessões demoníacas, mas o Senhor também libertou ela da opressão dos homens. Você está entendendo? O poder que o cristão tem no meio da sociedade, o poder que o missionário tem aonde ele chega no meio da sociedade, é de libertar pessoas de possessões demoníacas, é de salvá-las, mas também libertá-las do sistema que as aprisiona. Glória a Deus. Quantos aqui eram aprisionados pelo sistema? Quantos aqui eram aprisionados por possessões e Jesus te libertou? Amém. Quantos são gratos a Ele por isso? E para finalizar, eu vou correr. Meu tempo está acabando. A Bíblia diz que a condenação de Paulo e Silas, mesmo eles tendo cidadania romana, mas os daquela cidade não sabiam porque não foram fazer um histórico, para ver quem eram aqueles dois homens. E o Senhor usou dessa estratégia. Pegaram Paulo e Silas, amarraram no tronco, deram açoite neles, bateram valendo, rasgaram as suas vestes, humilharam publicamente e depois amarraram eles dentro da prisão e pegaram um homem e disseram: cuida deles com muita atenção, porque essas figuras aqui são desordeiras, elas são contra o imperador. E um opositor ao imperador ou ao sistema que era implantado era tido como um inimigo mortal. Então eles vão ficar aqui, amarrados pés e mãos. E quem vai cuidar deles? O que o Senhor vai salvar daqui a alguns minutos. Não, você não entendeu. Quem vai cuidar de Paulo e Silas? Quem o Senhor vai salvar daqui a alguns minutos. Aleluia! O Senhor cria situações. Ele permite situações, como eu disse no início, que muitas vezes não é prazerosa para a nossa carne, não é gostoso viver aquilo, aquela opressão, aquela sentença, mas quando você vive elas dizendo: Senhor, eu não estou gostando, mas eu aceito, porque eu vim aqui debaixo da sua ordem, do seu convite, eu estou aqui porque estou direcionado pelo teu Espírito Santo, para cumprir uma ordenança do Senhor, pode ficar tranquilo que o Senhor já está gerando alguma coisa que vai mudar aquela situação. Vai, aleluia. E não é por meios mirabolantes, são por meios convencionais. Eu preciso dizer aos senhores que o que Paulo e Silas estavam fazendo naquele momento, as escolhas dele, não era diferente das coisas que a gente faz hoje. Eu lembro que quando a minha mãe que dizia assim: filho, quando você estiver atribulado e alguém estiver incomodando, naquela época, eu era criança, ela dizia assim, ó, era um corinho que se cantava bastante, ela dizia assim, começa a cantar assim, ó, o sangue de Jesus tem poder e tem poder, e parece que quando você começava a cantar, aquelas pessoas ficavam mais perturbadas, elas queriam te avançar, mas com o tempo ia aliviando e acalmando, e passava, parece que o espírito mal naquela pessoa ia embora, meios convencionais, naturais, eu estou simplificando as coisas. Na verdade, os dois olharam um para o outro. Está doendo, o que foi? Vão vazar? Não, chamado é chamado. 14 anos e meio sendo preparado, agora ouvimos o Senhor nos chamar para esse lado, nós vamos resetar, nós vamos voltar atrás? Não mesmo. O que vamos fazer? Vamos cantar um louvor ao Senhor. Um louvor ao Senhor. Qual era a canção? Não sei. E também não vou inventar uma. O texto não diz. Mas eles começaram a louvar. E o louvor era da alma. Ai, de calamandará. De repente o céu se abriu, porque Deus recebe a adoração do seu povo.
De missionário, então, que está fazendo a obra de Deus, nem se fala. O céu abriu, Deus tomou aquela adoração cheia de machucado, de dor, de sangue derramado, mas cheio de desejo por salvação dos perdidos, e disse: deixa que eu mova o mundo espiritual. Aleluia! O que aconteceu? As cadeias começaram a tremer. Os alicerces começaram a sacudir de um lado para o outro. E aquele homem que recebeu a ordem para cuidar de Paulo e Silas, pensou: pronto, está tudo escuro, derrubou tudo, todos os presos fugiram. Vou buscar uma saída honrosa, porque agora eu vou ser mandado embora ou vou ser morto de qualquer jeito. Então, minha família vai perecer por causa disso, talvez até será presa junto comigo. Então eu vou fazer o quê? Vou tirar a minha vida. Quem não conhece Jesus é assim. E está cheio de gente assim aí fora. E basta você olhar cautelosamente, você vai ver, o Senhor pode te direcionar. Você pode ser um canal de bênção para essas pessoas. E não precisa muito milagre, muita coisa. Às vezes é uma simples palavra. Quando de repente aquele homem pega a espada e vou me atirar em cima dela, Paulo grita: não faça isso. Não faça isso. E ele, não sei, houve uma conversa, um diálogo. Paulo disse assim: estamos todos aqui, teríamos, podíamos fugir, estamos livres, mas decidimos cumprir a ordem que nos foi dada. Nós não saímos daqui até o Senhor fazer o que precisa ser feito. E o carcereiro vai lá, pega os dois, leva para a sua casa, e ele pergunta: então fala para mim, eu nunca vi um negócio desse, um poder sobrenatural assim, que negócio é esse? Quem é que vocês... Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Essa palavra é profética para essa noite. Eu não sei se você acredita. Quem crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha a ocasião que o Senhor preparou para salvar a família do carcereiro. No meio de tanta gente, o Senhor poderia ter levado ele para o meio dos magistrados, os importantes. O Senhor se preocupa também com os menos favorecidos. O Senhor se preocupa muitas vezes em colocar uma pessoa que não cometeu crime algum em determinadas situações, para ver a reação dele, como ele vai se sair, qual será a sua atitude, quais serão as suas palavras, quem ele está representando. E naquele exato momento, Paulo representou bem o reino dos céus. O nome do Senhor foi glorificado. Aquele carcereiro e a família, e talvez muitos mais ali, entregaram a sua vida ao Senhor. Depois, no final, foram fazer uma vistoria. Depois de bater, depois de prender. Você está entendendo que Deus permite isso? Foram fazer uma vistoria. Aí chegaram para Paulo e cruzaram os dedinhos, juntaram os pés: por favor, por favorzinho, não fala nada para o imperador, por favor, nós vamos receber a mesma sentença que você recebeu, não faça isso. Fica tranquilo, meu filho, foi permissão de Deus, eu precisava passar por aqui, eu precisava levar chicotada, eu precisava passar essa noite na cadeia, por causa desta família que estava precisando de Jesus. Então se coloque de pé, irmão. Deus abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração, ela possa servir de orientação, porque a ordem imperativa do Senhor não foi só para aqueles que estão no seminário, é para toda a igreja do Senhor. Alguns irmãos não falam mais de Jesus, não têm mais coragem. Essa semana eu fui levar minha menina na escola, uma das professoras lá, não vou citar nome, ela serve a Jesus em outra denominação, mas muito amiga nossa, a gente orou, Jesus operou um milagre na vida dela, e aí ela passou por mim, todo mundo que passava da igreja me cumprimentava, dizia: Pai do Senhor, pastor, e ela baixou a cabeça e fez de conta que não me viu. Eu fui correndo atrás dela, puxei e disse: minha filha, a paz do Senhor. Aí ela
meio que emudeceu. Eu digo, mas o que está acontecendo? Você é de Jesus ou não é? Você é crente ou não é? Você crê em Jesus ou não crê? Por que você não está me cumprimentando? Depois, chegando lá, ela veio lá na casa e falou assim, pastor, é para não sofrer retaliação dos professores na escola. Não, está errado. Se ela está naquele meio, lá naquele meio, Deus vai usar ela, na coragem dela. E eu disse, não tenha medo de dar a paz do Senhor, não tenha medo de demonstrar que você é filha de Deus, que você é salva em Cristo Jesus. Deus vai usar você para aqueles professores como um canal de bênção naquele lugar. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, no nome santo e bendito de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui neste domingo à noite, depois de todas as informações que tivemos, depois de todas as alegrias em nós causadas por ver o que o Senhor está fazendo, algo que começou pequeno, foi se tornando grande, e temos noção sim, do que o Senhor fará no futuro, através desse projeto. Também nos alegramos pela Tua palavra, Senhor, pela salvação que o Senhor causou no passado, através dessa história que nós lemos, e cremos que o Senhor pode transportar para hoje, para o nosso presente, e fazer as mesmas coisas, mas de acordo com a Tua palavra. A Bíblia diz que o Senhor falou, coisas maiores do que esta será feita, se vocês crerem no meu nome. Então, no nome de Jesus, nós nos preparamos, nos armamos, nos alimentamos nessa noite, porque eu sei que essa semana será uma semana de salvação, e nós nos colocamos à disposição do Senhor. Nos usa, Senhor, para quem eu não sei, quem o Senhor colocará na nossa frente, se será um jovem, uma criança, um adolescente, um adulto, um ancião, alguém em fase terminal, ou talvez alguém desesperado pela sua palavra, que o Senhor possa fazer de nós um canal de bênção em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém.